Queridos, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Eu gostaria que você estivesse conosco, que vocês que estão online também estivessem conosco, que você prestasse bastante atenção e que você não somente prestasse atenção, mas que você permitisse que o Espírito Santo falasse ao teu coração. Pastor, eu tenho que permitir. O Espírito Santo é Deus, Ele é poderoso, mas Ele não é invasivo. Diga para o Espírito Santo: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Amém? Eu quero falar sobre o poder da humildade, uma palavra que é muito falada, que é muito difundida, que é muito comentada, mas que muitas vezes também é muito mal interpretada. A palavra de Deus diz em Provérbios 22:4, eu quero iniciar com esse texto, serão muitos outros, que o galardão da humildade, o temor do Senhor são riquezas, e honra e vida. Associada à humildade existem não somente o senso da prosperidade, quando se diz riquezas, mas também da dignidade, quando fala de honra, e da vida, da vitalidade, do usufruir disso tudo em vida. Amém? A humildade é algo muito importante. Eu quero compartilhar algumas coisas com você, mas primeiro eu tenho que tomar alguns minutos para desenhar o cenário, falar um pouco do pano de fundo que nós vivemos hoje. Amém? O cenário do nosso mundo de hoje é de total distopia. Assim como nós temos a utopia, que nos leva a pensar uma coisa que é inatingível, nós temos a distopia, que é o seu oposto, que é o seu contrário, que nos leva para o fundo do poço muitas vezes. Essa distopia que nós temos sofrido, não somente no Brasil, mas no mundo, é uma distopia funcional, é uma distopia intelectual, também moral e espiritual. Intelectual e moral. As coisas que acontecem hoje muitas vezes parecem não ter sentido quando nós assistimos às coisas que acontecem pelo mundo, seja presencialmente ou seja pelas mídias. Tem coisas que nós olhamos e falamos assim: eu não acredito que isso está acontecendo. Quem está me entendendo? Amém. O errado passou a ser certo, o certo passou a ser errado. Existe uma egolatria exponencial no conflito de opiniões, de argumentos, e muitos desses argumentos e opiniões são simplesmente falaciosos e vazios, não tem sentido, não tem conteúdo, são apenas repetições que pessoas e grupos começam a falar um em nome do outro, sem saber sequer se aquilo tem sentido, se aquilo foi pensado, se aquilo foi racionalizado. Nós vemos os posicionamentos de rebeldia, de irreverência diante das autoridades que foram constituídas, porque nós temos que entender que a única autoridade absoluta é Deus. Amém? Quem está me entendendo? Toda e qualquer outra autoridade é delegada, ela vem de alguém maior. Então não existe nenhuma autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Nós vemos essa rebeldia, essa irreverência contra pais, contra pastores, contra chefes, amém? Contra líderes, sejam eles públicos ou privados. Isso acontece frontalmente e também acontece por caminhos indiretos, totalmente contrários ao que a palavra nos ensina. Nós temos uma carência de pessoas que sejam ensináveis, pessoas que se disponham a aprender, pessoas que, sendo ensináveis, possam rever os seus posicionamentos nessas políticas que nós vemos aí, ou nesses posicionamentos ideológico-partidários que têm estado sempre nas mídias, onde o que mais vale, normalmente, é a minha opinião, é o meu ponto de vista, que nada mais é que a visão a partir de um só ponto. Seria muito limitante, seria muito tolo pensar que eu sou o dono da verdade e que o meu posicionamento e a minha opinião é o único que deve ser ouvido. Amém, queridos? Então existe muito essa disputa e o famoso bom senso. Eu gosto muito de citar Descartes, que ele fala que esse bom senso está perdido em algum lugar. Descartes dizia que o bom senso é a coisa mais bem repartida do mundo, porque até aqueles que reclamam de tudo não reclamam ter falta dele. Ninguém reclama ter falta de bom senso, todo mundo tem bom senso, mas não é o que nós vemos por aí. A humildade de saber ouvir, né? A gente tem que entender que isso é necessário, a gente tem que se posicionar de maneira que a gente possa ser humilde para ouvir. E eu ouvi uma declaração recentemente de um pastor, eu não sei o nome, na verdade ele nem citou o nome nesse pequeno vídeo que eu vi, mas me tocou muito, e ele disse que o pensador mais emblemático que possa existir em qualquer um desses dois lados, dessa disputa ideológica insana que nós vivemos, se ele disser a verdade, preste atenção, se ele disser a verdade, não importa o lado que ele esteja, o cristão, ele fica do lado da verdade. Quem está me entendendo? Ainda que ele tenha que reconhecer que essa verdade saiu da boca de alguém que ele diverge. Isso é integridade de caráter. Não é disputa por posicionamento.
Eu preciso entender que outras pessoas com as quais eu divirjo falarão a verdade, e verdade que vão me incomodar, mas eu preciso da humildade para entender isso e saber ouvir. Nós temos os divórcios, maridos em plena competição com as suas esposas. Vocês acham que não? Eu vou citar para vocês. Muitas vezes nós queremos ser casais perfeitos. Lá em casa eu não sou perfeito. Eu tenho dificuldade, minha esposa está aqui e graças a Deus ela não vai ter oportunidade de pegar o microfone. Aleluia! Plena competição. Quem manda mais, quem ganha mais, quem faz mais, quem sabe mais, quem ama mais, quem pode mais. E quem os filhos amam mais? Não acontece isso na sua casa? Guerras de interesses de todos os tipos, que são travestidas de intenções reais, intenções muitas vezes plausíveis, mas que estão travestidas, escondendo a ganância, através de apelos que são socialmente aceitáveis, que são apelos emocionais, que muitas vezes nos constrangem aqueles que ouvem, falam, fico até sem jeito, se eu não tomar uma posição com essa argumentação, mas na verdade, essas guerras de interesses querem manipular, querem enganar, querem confundir, e na verdade, abrir caminho a qualquer custo, para conquistar o propósito que está por trás dessa argumentação. Vocês têm visto isso hoje também, por aí, pessoas fazendo um discurso emocional, em cima de situações que plausivelmente são aceitáveis, mas que no fundo estão querendo fazer outra coisa. Você consegue discernir isso? E eles querem fazer isso a qualquer preço. A humildade, ela existe de fato, ela existe de verdade, mas também ela existe por aparências, ela existe por conveniência, e nós precisamos ser sábios para poder discernir tudo isso. Mas acima de tudo, nós precisamos de enxergar o lado em que nós nos posicionamos. Mas o que é a humildade? Obviamente que a gente pode falar, é um termo latino, humilitas, que significa pouca elevação. Nós podemos olhar no dicionário e vai falar que está vinculado à simplicidade, às pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência, sem soberba. Não é isso? Mas também ela pode nos situar que é uma virtude que está caracterizada pela consciência das próprias limitações. E muitas pessoas perderam essa consciência, que elas não são todo-poderosas, que elas têm limites e que elas têm que respeitar esse limite. Está vinculada a uma ideia de modéstia, e ela pode ser demonstrada, ela pode ser percebida nos nossos relacionamentos, como eu já disse, quando alguém é ensinável, quando alguém se dobra para aprender, quando alguém se dobra para catar orientações, quando alguém evita se exasperar, quando a pessoa dá ouvido a instruções de outras pessoas mais velhas, mais experientes, a despeito da sua posição, a despeito da sua formação, da sua cultura ou do seu poder de influência. Ouvir quem está no topo é muito fácil, é meu guru. Eu quero ver você ouvir a tua mãe dentro da tua casa, quando fala para você não fazer aquilo que você quer fazer, ouvir o teu pai, ouvir o teu avô, ouvir o teu pastor, ouvir um conselheiro, ouvir um amigo que te ama, que te considera e que diz não para aquilo que você quer fazer, aquilo para que eu quero fazer, e ele me diz não. A humildade pode ser percebida, mas humanamente falando, ela está muito associada ao sentimento, ao senso de sofrimento, né? Como se aquilo pudesse produzir mais humildade de espírito. Já ouviram falar isso? A pessoa foi humilhada e agora ela tem mais humildade de espírito. A palavra de Deus diz em Mateus 5:3, a primeira das bem-aventuranças: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ela tem o poder de te conduzir à porta dos céus. Mateus 23:11-12 diz que o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Nesse texto é interessante que ele traz tanto um paradoxo quanto uma antítese, ele traz confronto de ideias e também confronto de palavras. Grandeza se opondo à ideia de pequenez, e humilhado e exaltado se contrapondo no mesmo lugar. Mostra que muitas vezes para que você cresça você tem que descer. Por essa ótica, nós podemos entender e expressar que a humildade muitas vezes traz em si um senso de uma penalidade material, da humilhação, por conta da arrogância. Então, muitas vezes, quando alguém é arrogante, nós pensamos, esse cara tem que passar por humilhação para que ele possa descer, entendem? Mas também traz para nós o senso de um pré-requisito espiritual,
de que através dele nós podemos chegar a Deus. Os humildes de espírito herdarão o reino dos céus. O apóstolo Paulo tinha uma perfeita compreensão dessa proposição do que nós estamos falando sobre a humildade, de que as circunstâncias humilhantes muitas vezes são oportunidades para que a gente possa desenvolver em nós, no nosso interior, uma atitude de humildade. Ele diz em Filipenses 4, de 11 a 13, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez. E aí ele diz aquela famosa frase que todo mundo gosta: tudo posso naquele que me fortalece. Ele só pode tudo naquele que lhe fortalece, porque houve um aprendizado, houve um inclinar-se para aprender em todas as circunstâncias, as boas e as ruins, e isso trouxe resultado de crescimento e de maturidade. Ele compreendeu a dimensão espiritual dessa virtude de Deus, e ele o menciona no próprio livro, a carta de Filipenses, no capítulo 2, da intenção voluntária e intencional de auto-humilhação que Jesus passou, a kenosis, onde ele tem um esvaziar-se de si mesmo, sem perder a sua identidade. E por que ele faz isso? Ele o faz para criar uma abertura de acesso, para chegar até você e a mim. Esse processo de esvaziamento profundo, ao qual Cristo se submeteu, é um processo de identificação, é um processo onde ele se identifica conosco, reforçando esse conceito, para passar pelas nossas dores, para passar pelas nossas privações, para sofrer as mesmas tentações, porém, sem pecar. Nós podemos ver sim, que o Deus Criador de tudo, o grande Senhor e Deus, como diz Tito, muitas pessoas dizem que Jesus não é Deus, mas Paulo está dizendo pelo Espírito de Deus lá em Tito, o grande Senhor e Salvador, o grande Deus, Jesus Cristo. Ele se submeteu a tudo isso humildemente. Sabe por quê? Porque ele precisava caminhar, ele precisava suar, ele precisava trabalhar, ele precisava enfrentar as dificuldades e as esperas no deslocamento de uma cidade para outra, nas travessias de uma cidade para outra, até porque Jesus não era arrebatado de um lugar para o outro. Até Filipe foi arrebatado, Jesus não. Jesus teve que andar todo o tempo que ele pregou. Ele não era arrebatado para um lado e para o outro e não tinha dificuldade. Ele não tinha um Uber celestial levando ele para um lugar e para outro. Ele enfrentou as dificuldades tais quais elas eram. E Filipenses 2, de 5 a 8 diz assim: tende em vós mesmo, isso é um conselho, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido na figura humana, de fato, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele decidiu se submeter ao espaço-tempo, ao geocronos, para que nós pudéssemos viver. Ele decidiu, mesmo sendo doador da vida, como diz em João capítulo 1, se apresentar voluntariamente à morte, porque ninguém matou a Jesus, Jesus se permitiu morrer, ele se entregou. Você compreende isso? Ele é o doador da vida, ele permitiu, pela sua humildade, experimentar a morte, no meu lugar e no seu lugar, e não foi uma morte qualquer, foi uma morte de cruz, fazendo-se maldito, por mim e por você. Você pode aplaudir o Senhor? Jesus é o nosso maior exemplo, é o exemplo perfeito a ser seguido. Contudo, existe uma linha muito tênue que separa o santo do profano, daquilo que é certo daquilo que é errado. E a falsa humildade pode ser uma demonstração exterior, que revela orgulho, que revela também soberba. Em Colossenses 2, de 18 a 23, diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado ou altivo, arrogante, sem motivo algum, na sua mente carnal, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Prestem atenção, cresce o crescimento que procede de Deus.
Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem, tais coisas com efeito, de fato, têm aparência de sabedoria, como de culto a si mesmo e de falsa humildade, e rigor ascético, todavia, não tem valor algum quanto à sensualidade. Ele fala aqui de rigor ascético, de severidade, de rigidez. Ascético é um termo do grego, askesis, que significa prática, exercício, treinamento disciplinado. Isso vem de uma filosofia chamada ascetismo, que é vista em várias religiões, em níveis diferentes, em práticas diferentes, que promovem a autoabstenção dos prazeres físicos e às vezes até psicológicos, acreditando que esse tipo de prática faz você atingir a perfeição, o equilíbrio emocional, espiritual e moral. Muitas religiões vivem dessa prática, na busca de uma suposta superioridade espiritual mediante essa humilhação, essas dores corporais que a pessoa se submete, muitas vezes em extremas condições de sofrimento psíquico, sofrimento torturando a si mesmo, tentando demonstrar um controle sobre si, devoção a alguma divindade. Muitos fazem jejuns extremos, enclausuramentos de forma intensa, várias abstinências, fazem autoflagelamento, automutilação, autoimolação, que é o suicídio. E vocês podem ver isso na Bíblia quando tem um confronto de Elias com os 850 seguidores de Baal e Aserá que foram mortos. Eles se flagelavam. Isso é ascetismo. São práticas que querem revelar uma falsa humildade diante de uma divindade, mas na verdade é simplesmente uma prática destrutiva. Nos que diz respeito a Deus, Deus sempre vai olhar para o teu coração, para o meu coração. Deus não olha para a aparência exterior, Deus não vê como vê o homem. Por isso o salmista dizia em Salmo 139, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Eu te peço, me ajuda, Deus, porque eu não consigo ver. Aos olhos da sociedade, muitas vezes, existe uma distorção do entendimento correto sobre o que é humildade. Essa percepção, essa aplicação do termo podem ser equivocadas, porque muitas vezes é confundida com pobreza, é confundida com faltas de recursos materiais, é confundido com uma pessoa mal trajada, é confundida com a falta de cultura, é confundido com aquela pessoa que tem poucos relacionamentos influentes, tem um pequeno networking. Isso não é humildade. Segundo Derek Williams, a humildade é uma virtude que faz parte do caráter de Deus. Embora Deus seja absolutamente e incomparavelmente maior, Ele se abaixa para cuidar de mim e para cuidar de você. Salmo 113, 5 a 8 diz: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o fazer assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Esse é o nosso Deus. Mas eu quero compartilhar, agora eu vou começar a pregar, em 5 pontos. E aí o meu professor, amado, querido amigo, pastor Zé Luiz, depois ele vai me chamar na salinha para falar se eu fiz tudo direitinho. Um beijo para você, Zé Luiz, amo sua vida. Primeiro ponto, eu quero compartilhar o poder para nos proteger da soberba. Do que, afinal de contas, que a humildade vai nos proteger? Um estilo de vida com humildade pode exercer em nós e através de nós um grande poder em vários aspectos. Primeiro, que a soberba é a antítese da humildade, e a soberba tem um grande poder de destruição. Salmo 19, 12 a 14, Davi dizia assim: quem há que possa discernir as suas próprias falhas? Será que eu posso reconhecer meus próprios pecados, onde eu estou errado? Absolve-me daquelas que me são ocultas, daquelas que eu não consigo ver, daquelas que eu não consigo discernir. Também da soberba guarda o teu servo, para que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A humildade protege. As palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Deus resiste ao soberbo. Ele faz oposição ao coração que se eleva.
Tiago 4, 6, 7 diz que antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. A soberba traz consigo não somente esse senso de altivez, mas traz a arrogância, traz a presunção, traz a pretensão desmedida. Não estou dizendo que você não possa ter ambições, não é isso que eu estou falando. A soberba no sentido de trazer arrogância, presunção, aquela pretensão desmedida, onde não há controle, ela pode trazer também destruição, ela pode trazer a queda, ela pode trazer a ruína e ela pode trazer a desonra. Satanás, preste atenção, vou fazer uma narrativa rápida. Satanás caiu do céu, orgulho e pretensão. O Egito caiu diante do povo de Israel, diante do Deus de Israel, do Jeová que se revelou, porque até então ele não tinha se revelado ao homem como Jeová, apenas como Adonai. Mas agora ele se revelar pelo seu nome, e as divindades do Egito caíram, o Horus vivo caiu, Seom, rei de Esbom, Og, rei de Bazã, caíram pela sua arrogância, da pretensa superioridade. Saul, pela arrogância de querer fazer as coisas que não lhe competiam do seu jeito, e no seu tempo perdeu o reino. Uzias, um homem que serviu a Deus com o coração íntegro, no final do seu reinado, ele quis ser quem ele não era, e ocupar um lugar que não era seu, e ele foi ferido de lepra pelo próprio Deus, dentro do templo, e morreu isolado, morreu sem honra real. Davi, arbitrariamente estabeleceu o censo sobre Israel, porque não quis ouvir a Joabe, o chefe do seu exército, alguém menor do que ele, e ele viu seu povo ser sofrido. 70 mil de Israel caíram pela peste, diante dos seus olhos, e esse foi o preço que ele teve que pagar, vendo o sofrimento do seu povo, por sua culpa. Salomão caiu na sua fraqueza e na sua sabedoria. O homem mais sábio não conseguiu discernir que ele não podia ter todas as mulheres do mundo e servir todos os deuses do mundo, que o Deus que deu sabedoria para ele foi um só. Vaidade, idolatria que ele recebeu das suas mulheres. Roboão, seu filho, podia seguir o exemplo do pai, teve um excelente pai, apesar do pai que teve, ele caiu, rejeitou o conselho dos mais velhos. Jovem, preste atenção, você que gosta de conversar com seus coleguinhas, continue conversando, é permitido, não se assuste, falei assim só para você me dar atenção, mas ouça os mais velhos. A experiência não está na juventude, a sabedoria não vem junto com a juventude, a sabedoria vem na caminhada. Respeite quem já caminhou mais do que você. Ele rejeitou o conselho dos mais velhos e foi pedir opinião para os amiguinhos, e ele foi responsável pela divisão do reino de Israel em dois, onde 10 tribos foram para o norte e 2 para o sul. Senaqueribe, rei da Síria, mandando Rabsaque ofender o rei de Israel diante dos muros, mas na verdade estava ofendendo a Deus, falando na língua hebraica, querendo humilhar o povo. E Deus disse: não foi com vocês que ele criou a confusão, foi comigo. Eu vou humilhá-lo, eu vou destruir o exército dele. Deus mandou apenas um anjo, 185 mil foram destruídos. Ele voltou para casa com, como diz a palavra, com um anzol no nariz, e ele foi executado, ele foi morto dentro da sua casa pelos seus próprios filhos. A humildade nos protege da soberba, mas ela também nos protege, segundo ponto, da vaidade. Um laço que pode vir por meio da admiração, que é devotada a nós, pela adoração, que é a idolatria, uma deferência exacerbada, ou então uma autoimagem desproporcional que nós temos de nós mesmos. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Eclesiastes 12:8. Vaidade de vaidade. Jó 15:31 diz: não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua maior recompensa. Tudo que você vai ter vai ser sua vaidade. Salmo 4, de 2 a 3, os homens homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue, o Senhor faz diferença entre o piedoso, separando-o para si. O Senhor me ouve quando clamo a Ele. Não ame a vaidade, busque o equilíbrio em Deus. Satanás sempre nos seus ataques, ele vai procurar pontos fracos, ele vai procurar vulnerabilidades, ele vai procurar lugares que você não trabalhou bem, que você não se dedicou bem. Uma das coisas mais comuns do homem é o fascínio, ou a fascinação por ser admirado.
ser colocado em local de destaque, acima dos demais. Você trabalha, você tem uma empresa, você está se dedicando às vezes no emprego CLT, você se dedica há muitos anos, você tem expectativa que aquele cargo, aquela vaga, aquela próxima vaga vai ser sua. Todo mundo tem o desejo, sim, isso é lícito, isso é normal. O desejo de ser reconhecido pelo que faz. A maioria das pessoas que falam comigo em questões de trabalho dizem: eu estou triste porque eu não tenho reconhecimento. Isso faz sentido para você, mas muitas vezes o desejo exacerbado de nós queremos ser admirados, reconhecidos, pode se tornar uma vulnerabilidade. Não há nada absolutamente errado no reconhecimento, em ser destacado, na meritocracia. O risco que nós enfrentamos é aquilo que nós temos dentro do nosso interior, se nós não estivermos blindados pelo Espírito Santo. Uma evidência clara de quando eu estou sob ataque de Satanás, ou se você quiser avaliar se você está sob um risco de um ataque iminente, pode ser caracterizada quando o amor pelo que eu sinto, por aquilo que eu faço, se torna hedonista, se torna a razão da felicidade por si só. Quem está me compreendendo? Se nós estivermos blindados pelo Espírito Santo, nós podemos pensar que o mais importante que eu vivo são as coisas que eu faço e não o propósito ao qual eu me entreguei. O meu propósito tem que ser maior e o meu propósito tem que estar em Deus. É preciso reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, em tudo que nós fazemos, em todo o tempo. 1 Coríntios 8:12 diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Romanos 12:3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Gálatas 6:3, se aquele que pensa ser alguma coisa, julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Nós podemos ver por esses versículos que o primeiro confronto que nós temos que ter é interno, é pessoal, é uma autoavaliação. Se nós olharmos o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, onde ele fala da ceia, ele fala: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Amém? Nós precisamos entender isso. A glória é somente para Ele, e não pode ser dada a mais ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42:8 vai dizer isso: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra as imagens de escultura. Me perdoe aqueles que adoram imagens, é a palavra de Deus que está dizendo. A glória de Deus não vai ser dada para ninguém, cada coisa no seu lugar. Nem mesmo os anjos, que são grandes em poder, aceitam adoração. Apocalipse 22:8-9 estava acontecendo lá no céu. Eu quero que vocês entendam isso. Estava acontecendo lá no céu, e diz: eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando eu as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças tal, não faças isso. Eu sou conservo seu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra desse livro. Adora a Deus. Isso estava acontecendo no céu. Nem mesmo Pedro, um homem iletrado, um homem sem preparo aos olhos dos homens, sem preparo intelectual, líder da igreja primitiva, apóstolo da circuncisão, aceitou a adoração. O mesmo Pedro que abriu a porta do evangelho para os judeus em Pentecostes, no meio de uma pregação de 3.000 judeus se converteram ao Senhor. Esse mesmo Pedro, ele abriu a porta do evangelho aos gentios, em obediência e submissão à mensagem que ele recebeu de Deus, na casa de Simão, o curtidor, que não devia tornar impuro, que não deveria tornar impuro e improvável aquilo que Deus santifica. Significa: não coloque rótulos, não coloque estigma sobre aquilo que Deus está chamando, sobre aquilo que Deus está santificando, sobre aquilo que Deus está fazendo, sobre as pessoas que Deus está usando. Não coloque estigmas. E ele esteve na casa de Cornélio com a sua família, que estava toda reunida, e Pedro ainda estava falando, prestem atenção,
Deus estava provando para ele, dizendo: eu te entreguei as chaves do reino dos céus, lá em Mateus 16, eu disse que você abriria a porta, e ele abriu as portas para os judeus na pregação de Pentecostes, ele abriu as portas para os gentios na casa de Cornélio, mas não dizia respeito a Pedro, a pedra, mas dizia respeito à rocha, que é Jesus. E estando Pedro ainda falando, apesar de ser importante o que Pedro estava falando, não dizia respeito a ele, o Espírito Santo caiu sobre aquela casa. O Espírito Santo não pediu licença. Na humildade de Pedro aceitar o comissionamento e obedecer, o Espírito Santo fez uma obra extraordinária, e só depois eles foram batizados. Preste atenção nesse homem, e diz a palavra em Atos 5, e sobreveio grande temor a toda a igreja, a todos quantos ouviam a notícia desses acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Eles eram admirados, e crescia mais e mais a multidão de crentes, todos homens e mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até as ruas, e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, admirado, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Mas eu vou dizer o que aconteceu com esse Pedro na casa de Cornélio. Atos capítulo 10, 25, 26, eu fiquei imaginando esse homem andando e passando a sombra assim, a sombra do pastor Rubem passando, e nego curando, aleijado, levantando, pulando, morto, ressuscitando. Sensacional! Todo mundo admirado, a igreja crescendo, aquele burburinho, todo mundo vendo os milagres. Nossa, é sensacional, tem alguma coisa, esses homens são maravilhosos. Mas esse Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, diz, Atos 10, 25, 26, e aconteceu indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, que era um homem temente a Deus. Era gentio, mas era temente a Deus. Era um romano, mas era temente a Deus. E prostrando-se-lhe aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou. Opa, levanta, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Apesar de ser aquele homem usado, não tinha a vaidade e a pretensão no coração dele de ser admirado a ponto de que alguém o adorasse. Mas a humildade também tem poder para nos proteger das tentações. Vocês estão comigo? Amém? Vocês estão comigo? Prestem atenção. Proteger das tentações porque nos protege da cobiça. Uma pessoa humilde, uma pessoa ensinável, zela pelo seu coração. Ela vai guardar no seu bom tesouro coisas boas, vai colocar a palavra lá dentro. Ela entende e acata a instrução. Ela entende que para preservar o seu caminho puro é necessário observar a sua conduta segundo os estatutos, segundo os mandamentos, segundo o que ensina a palavra de Deus. É isso que me faz preservar o meu caminho puro. Vocês que trabalham aqui, talvez vocês tenham posições um pouco mais elevadas, vocês devem ter falado muitas vezes sobre planejamento estratégico, sobre a matriz SWOT, que vai falar de matriz fofa, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. É muito comum a gente usar isso em planejamento para a gente tentar prever, ou pelo menos estimar 5, 10 anos para frente, aquilo que uma empresa vai fazer. As pessoas se sentam e começam a discutir, no que eu sou forte, no que eu sou fraco, quais são as potenciais oportunidades, olha-se para o mercado, pega informações na bolsa, enfim. E também pergunta, o que é que eu sou fraco? Mas eu quero fazer um resumo para vocês que é muito simples. Força mais oportunidade significa conquista. Força mais ameaça significa que eu tenho capacidade de defesa, capacidade de resistência. Fraqueza mais oportunidade significa incapacidade de realização ou debilidade. Mas fraqueza diante de uma ameaça significa vulnerabilidade. Se o coração seu é fraco para essas coisas da vaidade, para a cobiça, e aparecer uma situação desse tipo na sua frente como uma tentação, você está vulnerável. Quem é humilde, reconhece. Quem é bonzão, fala, não, tiro de letra. É aquele homem bonitão, né? Essas mulheres não me atendem, não, tô mulher bonita, estou casado, não tem nada a ver não, deixa que eu controlo. Controla. Não é isso? E o resultado a gente vê por aí aos montes. Você mulher também, que pensa que só são os homens que estão errando e estão pulando a cerca,
quero dizer para você, se cuide. A vaidade nos conduz, juntamente com a soberba, para a ruína. Salmo 119, 9 a 11 nos ensina de que maneira manterá o jovem puro e poderá guardar o seu caminho, observando, obedecendo segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Eu guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Mateus 15, 18 a 19, diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, isso é o que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, ou prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É do coração. Tiago 1, do 13 ao 15 diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não é ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Pastor, traz um ensinamento prático. Eu vou falar no Dia das Mães, então. Um ensinamento prático para você que está em casa. Quando tua mãe falar: filho, olha essa pessoa que você está andando. Filho, essa menina não é para você. Esse rapaz não é para você. Filho, leva um agasalho. Vocês estão me entendendo? Muitas vezes a gente é tão arrogante que a gente não quer aceitar conselhos simples das pessoas que mais nos amam. E quando nós nos colocamos nessa posição, nós começamos a nos tornar vulneráveis por causa da soberba, associada com a vaidade, a falta de ser ensinável, e nós caímos. Nossa maior proteção vem pelo ouvir, pelo obedecer, no sentido de praticar a palavra. É isso que a palavra diz, e nos classifica como prudentes, quando nós assim fazemos. De onde procedem as guerras e as pelejas? A palavra de Deus responde, está lá em Tiago 4, 1 a 3. De onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne, alma e corpo? Isso é alma, isso é carne. Alma e corpo simbolizam a carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis e não recebeis, não pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes com os vossos prazeres. Romanos 12, 16 diz assim: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. 1 Timóteo 6, de 6 a 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que se vestir, e sejamos contentes. Se contente com uma vida humilde no momento que você está vivendo. Não vive desesperado, querendo sempre ter mais, ter mais, ter mais. Devemos estar contentes com aquilo que nós fazemos. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insatas e perniciosas, aos quais afogam o homem na ruína e na perdição. Essa cobiça que está dentro dessa pessoa, esse desejo incontrolável, essa concupiscência insana, perniciosa. Eu quero ter mais, e você vai mudando de emprego toda hora por causa de R$200 a mais do seu salário. O seu driver, o seu motivador é dinheiro. E Deus te plantou num lugar para você ser bênção, para você cumprir a obra dele lá. Ele vai te reconhecer, vai te honrar. Mas não, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. A humildade nos protege da cobiça. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O diabo está me perseguindo, o diabo moveu todo o inferno contra mim. Não é inferno não, querido, não é Satanás não, é você. É você, é a sua cobiça, é o seu desejo desenfreado, é a falta de humildade para ouvir conselho, é a falta de humildade para se acomodar por um momento às coisas menores, porque o seu coração sempre quer mais. É você que vai se traspassar com tormento. Satanás vai falar: esse é o mais fácil, que não me dá trabalho nenhum. Ele mesmo se arrebenta. Quem está me entendendo? Eu falei mais alto para quem está dormindo acordar. Sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque é de lá que procedem as fontes da vida.
Assim como os adultérios, os homicídios, os furtos, as destruições procedem de um coração contaminado que não guardou um bom tesouro, as fontes da vida também procedem de lá. Está em Provérbios 4:23, está aí na tela. Mateus 6:21 vai nos ensinar que onde estiver o teu coração, o teu tesouro, onde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Quarto ponto, proteger-nos da desonra. Vou acelerar um pouco. Não apenas nos protege, mas também abre portas. A humildade abre portas, ela está associada à sabedoria, ao temor do Senhor, ao observar a palavra, ao obedecer a palavra. Provérbios 15:33 diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, a humildade precede, vem antes da honra, antes da ruína. Provérbios 18:12, gaba-se o coração do homem, mas diante da honra vai a humildade abre caminhos. Um coração humilde acata a instrução. A humildade, ela pode ser observada assim, numa pessoa que é ensinável, que ela escuta, que ela entende. Jovens que não escutam os mais velhos, que buscam conselhos, não buscam conselho naqueles que por mérito de uma vida inteira adquiriram sabedoria e podem dar conselhos, podem facilitar a sua caminhada, podem te ajudar na tomada de decisões, de fazer escolhas certas, de evitar a sedução e de um fluxo de conselhos de amiguinhos que querem só se aproveitar de você. E muitas vezes a gente é seduzido pelo desejo de aceitação num grupo, principalmente nas universidades, aquele desejo de aceitação, eu preciso de ser aceito, senão vou sofrer bullying. Querido, escolha o bullying, não tenha medo, mas seja íntegro, busque conselho com pessoas que podem te acrescentar. Lembre-se da história que eu te contei de Roboão no início dessa pregação. O coração soberbo, ele não se enxerga, ele sempre vai querer discutir opiniões. Pega um jovem, está sempre querendo disputar. Quem já percebeu isso? Eu já fui jovem, sempre tem uma coisa diferente para falar. Eu não concordo, não é bem assim. Querido, acorda, tem alguém que viveu mais do que você. Nós não somos donos da verdade, mas existe alguém que viveu mais do que você. Eu morei na selva amazônica, morei no meio da selva. Eu começava a dizer para as pessoas o seguinte: tem lagoa que eu nado, que na jacaré nada de costas. Quem entendeu? Seja humilde para ouvir. Quantos jovens que saem de uma faculdade, pegam um diploma, eu vou falar de um tom pejorativo, mas me entenda, um diplomazinho e acham que se acham. Se coloque no seu lugar, querido. Você está na estaca zero do crescimento. Você está no lugar que você está começando a sua vida. Olhe para os cabelos brancos. Me empreste os seus. Os seus não são brancos, os seus são como do Richard Gere, né? Temos um aqui, um Richard Gere ali, cabelos aveludados, no tom acinzentado. É um show essa igreja. Olhe para as cãs. Respeite. Não deixe a soberba tomar conta de você. Romanos 13, 1 do 2 até o 7, eu vou citar para vocês um tema que hoje é muito comum, que o pastor Lamartine fala com muita propriedade, ele vai ficar brigando direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Querido, olhe para a palavra de Deus, pegue a sua opinião e confronte a sua opinião, a sua posição com a palavra de Deus. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Pagai todos o que lhe é devido, reconheça. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Eu posso não concordar com as medidas governamentais, mas essa igreja acata, essa igreja respeita. Nós sabemos que há coisa acontecendo por trás desses movimentos, mas essa igreja respeita e essa igreja ora. Eu posso discordar, a divergência não é nada que é improvável e que nada que não é permitido, mas cuidado com o que você fala. Cuidado quando você abre a boca contra uma autoridade, porque quem a constituiu foi Deus, e a palavra está dizendo, aquele que se levanta está indo contra o próprio Deus. Não estou falando aqui de manifestações, você pode manifestar a sua opinião, o seu intelecto. Cuidado como você põe isso. Seja humilde, humilde para se dobrar diante de Deus, saber que o seu socorro vem do alto e não vem do homem.
Provérbios 11:2 diz que vindo a soberba e achando o lugar, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Quer ser sábio, seja humilde. Mais uma vez, não diz respeito a mim ou a você, mas a alguém que é maior do que nós. O quinto e último ponto, poder para nos fazer crescer na vida cristã. A capacitação vem dele, os dons são dele, o poder é dele, entendeu? Capacitação é dele, os dons são dele, e o poder é dele. E vou falar mais um tema, a vida que você tem, também é dele. Discernir quem eu sou e quem eu não sou, não querer ser quem eu não sou, ou parecer quem eu não sou, não querer ser além do que eu sou. Para isso é necessário maturidade. João Batista é um dos melhores exemplos que eu vejo na Bíblia para isso. Lá em João 19:23, 1:19-23, diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. Tu és o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que levemos resposta, ou demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? A grande oportunidade, entregaram o microfone para João Batista, e ele disse assim: eu sou a voz. Aleluia. Eu sou a voz que clama não nos palácios para aparecer, eu clamo no deserto. Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, diz o profeta Isaías. Queridos, o profeta Isaías foi o profeta messiânico, o profeta que mais apontou para Jesus, todo mundo sabe disso. Jesus usou absurdamente as citações de Isaías nas suas pregações. Ele mesmo, quando iniciou seu ministério dentro da sinagoga, ele abriu o livro de Isaías e leu lá a respeito de Isaías 61, que também está lá em Lucas 4:18. O Espírito de Deus sobre mim. Esse mesmo João teve a ousadia e a coragem, sem ser pretensioso, de citar o mesmo profeta. Aquilo que Isaías falou estava apontando para mim. Esse sou quem eu sou. Reconheça o seu chamado, o chamado de Deus para a sua vida de forma alegre. E às vezes eu fico triste quando eu falo sobre isso, que eu vou fazer 40 anos de evangelho em julho. Tive o chamado pastoral aos 17 anos. Eu já conversei muito com Deus, eu não vou falar muito, senão eu começo a chorar. Eu nunca quis ser pastor. Querido, ser pastor não é ser eloquente. Ser pastor não é ser intelectual. Ser pastor não é reteté, ficar pulando aqui, fazendo exibicionismo. Não é isso, é outra coisa. Eu nunca quis ser pastor. Até que o dia que Deus me chamou, me pegou na curva com muito carinho. E eu disse para ele: Senhor, faça do seu jeito. E Ele fez. Saiba quem você é diante dos olhos de Deus. Vença suas crises existenciais. Não pare no caminho dos críticos, dos invejosos, mas saiba ouvir e discernir as coisas, para que você não seja laçado pela arrogância, laçado pela pretensão e pela presunção exacerbada. João 15:5 diz: eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Está falando de plena dependência de Deus. Diz respeito a Ele, não aos nossos conhecimentos, não às nossas competências, não aos nossos talentos, não às nossas habilidades desenvolvidas. Reconheça isso. Elas serão usadas, sim, elas serão usadas, mas elas não são a causa. Deus não está refém de homem algum. Não é esse o motivo. O Espírito Santo, quando você se dobra diante dEle, quando você se humilha diante dEle e fala: eis-me aqui, Ele vem sobre você. Quando Ele veio sobre Gideão, não precisa de 32 mil, eu preciso só de você com 300. Deus ainda é bom, ainda aceitou Gideão e 300. 3 citações que eu vou falar sequencialmente: João 3:27, Tiago 1:16 e 17, e João 30 diz assim: respondeu João: o homem não pode ter coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, lá do alto, descendo do Pai das nuvens, das luzes, em quem não há e não pode existir variação ou sombra de mudança. E João conclui dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. Quem desce sobe, quem se humilha cresce. É necessário saber se posicionar.
é necessário saber se posicionar para aprender. Ser uma pessoa pronta para ouvir e tardia para falar. Alguém que se posiciona para escutar, que valoriza o outro, que é ensinável, que aprende pela palavra, com a palavra. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e é Ele que vai endireitar as suas veredas. No trato com as pessoas, na casa, no trabalho, na escola, na igreja, no lugar que você estiver, não diz respeito ao lugar, diz respeito à pessoa. A posição de humildade com que você se reporta às pessoas. 1 Pedro 5, 5 a 6 diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Aleluia, isso é Bíblia. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade. Seja humilde, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, no seu tempo, no tempo que vai ser seu, no que é o tempo dEle, Ele possa te exaltar. Filipenses 2,3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O que Deus pensa de nós? O que Ele quer de nós? Miqueias 6, 6 a 8. Com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, bezerros de honra, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. O que é que Ele nunca vai rejeitar de nós? Por favor, pode projetar no telão, Salmo 51, 16, 17. Ele não se compraz em sacrifícios, senão nós poderíamos oferecer a Ele. Ele não se agrada em holocaustos. Sacrifício desejável ao Senhor é o seu espírito quebrantado, é o seu coração compungido e contrito. 1 Coríntios 4, 6 a 7. Essas coisas, irmãos, apliquei figuradamente a mim, apóstolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Pois quem é que te fez sobressair? E o que tens que não tenhas recebido? E o que recebeste, por que te vanglorias, como se não houvera recebido? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. Sim, Jesus é o nosso maior exemplo. Maior exemplo de humildade. E eu poderia recitar aqui a citação de Paulo, que foi feita, já estou terminando, em Filipenses 2, 6 a 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu finalizo dizendo que você pode seguir o exemplo de humildade de Jesus. Ele fez assim, para alcançar a mim e a você, e alcançar aqueles que ainda não estão aqui, que Ele poderá usar a sua vida para que eles estejam aqui. A humildade de Jesus nos conduziu à salvação. A salvação é eterna. E ela está disponível agora, para você, se você crer, se você se submeter em fé e o aceitar. Feche os seus olhos. Eu quero dirigir a você que está presencialmente, você também que está online. Eu quero fazer um apelo a você. Se você entendeu essa mensagem, se você quer se entregar ao Senhor Jesus, se você quer aceitá-lo como seu Senhor e seu Salvador. Se há alguém aqui neste ambiente que não aceitou a Jesus, que entendeu essa palavra e deseja entregar o seu coração para Ele, entendendo o ato de humildade que Ele praticou para te alcançar, levante a sua mão e eu vou orar por você. Há alguém aqui nesse espaço? Presencialmente nós não temos ninguém, mas se você que está online tomou essa decisão, ore comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida ao Senhor por todos os dias nessa terra e pela eternidade.
perdoa os meus pecados, cura a minha alma, cura o meu interior, me aceita na tua família, escreve o meu nome no livro da vida, pois eu quero estar com o Senhor para sempre. Eu me entrego a ti, sem direito de não estar mais contigo, sem a possibilidade de desistir. Eu quero estar com o Senhor para sempre. Amém. Se você fez essa oração, vai aparecer na sua tela o QR Code. Você pode apontar o seu telefone, vai aparecer um formulário, você preencha e clique ao final em enviar. Nós queremos te conhecer, nós manteremos contato contigo para orar, para te orientar e para falar tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Deus os abençoe grandemente. Pai, obrigado por esse tempo, pela tua palavra. Quero apresentar os teus filhos que aqui estão, e que essa palavra, pelo teu Espírito Santo, ela possa alcançar lugar no coração de cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão. A palavra é tua. É só o Senhor que pode convencer um homem do pecado, da justiça e do juízo. Traz instrumentalidade essa palavra e aplicação na vida diária, de maneira que a tua igreja cresça, que ela amadureça, e que nós sejamos protegidos pelo poder da humildade, como assim foi pregado. Nós te agradecemos pela honra, Pai, que o Senhor nos concede, como homens tão pequenos, poder falar da tua palavra. Obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo, as consolações plenas, estejam com todos vocês agora e sempre. Amém. Deus os abençoe.